Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. Espero que vocês estejam em casa, bem, saudáveis, aguardando a nossa videoaula, que por enquanto a gente não pode fazer diferente, sexto ano é assim, na modalidade virtual, mas o importante é que a gente possa ter essa possibilidade, né, de não parar os nossos conteúdos. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, eu gostaria de gentilmente convidá-los, tá certo, a ouvir mais uma poesia, essa poesia que faz tão bem a nossa existência, aos nossos corações, a esse eu lírico que todos nós temos dentro de nós. E a poesia, ela diz assim, viver plenamente. No arco-íris das asas de borboleta e afinados acordes de canarinhos, na aquarela de orquídea a beleza, no acalanto do pexigueiro seu ninho. Beija-flores e suas rosas aos cochichos, andorinhas se exibindo em rasantes, tela viva do artista, inspiração e capricho. Na grande alegria exposta aos amigos, em cada cena de afresco, uma catarse. Pequenos detalhes, plenitude presente, na simplicidade e riquezas estampadas, na contemplação, o viver permanente. Júlio Miranda, Lagoa Santa, Minas Gerais. Então, é com esse poema, sexto ano, que a gente inicia, né, a nossa videoaula de hoje. E agora, nós vamos para a indicação da nossa agenda. Nós temos aí a nossa acolhida, a correção do módulo 4, página 12 a 16, e a resolução do módulo 4 na continuidade 17 a 19. Então, vamos aí à nossa correção. Para a nossa videoaula, você vai precisar do seu módulo, né, da sua agenda, que já deve estar aí bem preenchida, sem atrasos. Na página 12, né, ele começa com um texto, né, nova espécie de petossauro descoberta no Brasil, tá bom? Então, a gente vai iniciar essa videoaula com essa leitura. Os fósseis foram localizados no Paraná, em sítio, com o maior número de petossauros já encontrados juntos. Uma equipe de pesquisadores brasileiros descobriu uma nova espécie de petossauro que viveu apenas no Brasil. Os fósseis do animal foram descobertos em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, em um local considerado a maior aglomeração de petossauros já encontrada no mundo. Né? Interessante, tá certo? E vocês, né, já ouviram falar sobre esse animal extinto? É a primeira vez? E lembre-se que ele já foi extinto, há milhares de anos, tá certo? Então, o que você sabe? Nunca ouviu falar? E que outros animais também em extinção você conhece, né? Para pensar aí, diz para alguém que está do seu lado, né? Dá um abraço aí em quem está acompanhando a nossa videoaula, tá certo? E conheça a pesquisa. Título original, né? Discovery of Herd Petsauro Bone Breed is Cretaceous Desert White Wishes on Onctus and the Beautiful of Flying Reptiles, onde foi divulgada um periódico para o Zone. Quem fez? Paulo, né, tem o nome dos autores, a instituição, Universidade do Contestado em Santa Catarina, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras. Os pesquisadores descobriram uma nova espécie de petossauro que existiu apenas no Brasil. Olha aí, né, o resultado. Vamos ver agora, né, o que essa pesquisa ela descobriu e ela traz para nós, tá certo? No primeiro estudo feito com o material, publicado nesta quarta-feira no periódico Plus Annum, foram utilizados 47 crânios encontrados no local. Em 2 anos e meio de exploração no sítio arqueológico, os cientistas retiraram cerca de 5 toneladas de blocos com fósseis. De acordo com os pesquisadores, ainda há uma grande área a ser explorada, e as expectativas são altas em relação ao que pode ser encontrado por lá, incluindo outros tipos de animais. Anatomia. Os petossauros descobertos fazem parte de uma nova espécie, encontrada apenas no Brasil, que recebeu o nome de Caiuajara dobricus. Entre as principais características anatômicas que fizeram com que eles merecessem uma nova classificação, diferenciando-os das espécies conhecidas de petossauros, está o fato de eles terem o bico, ou seja, a parte final da mandíbula mais inclinada para baixo do que os outros. Além disso, os animais apresentam concavidades no céu da boca e na arcada inferior, sendo esta última mais pronunciada, e cuja utilidade os pesquisadores ainda não desvendaram. Este é o primeiro petossauro descoberto na região sul do Brasil, afirma Alexandre Kellner, paleontólogo e pesquisador do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os pesquisadores estimam que o animal tenha vivido no período Cretáceo, superior a cerca de 80 milhões de anos.
Mongólia brasileira. Além de ser uma espécie nova, a importância dessa descoberta está no acúmulo de fósseis no local, que é surpreendente, afirma Kelman. Essa é a primeira acumulação de pterossauros encontrada no país e a terceira em todo o mundo, explica. A primeira ocorreu na Argentina, na década de 1990, e a segunda na China, em junho deste ano. Entre as três, a acumulação do Paraná é a com maior número de indivíduos identificados até agora. Essas características fizeram os pesquisadores apelidarem a região de Mongólia brasileira, em referência ao país asiático que é considerado o mais rico do mundo em descobertas fósseis. Uma possível explicação para uma concentração tão grande de indivíduos consiste no de que a região de Cruzeiro do Oeste era um deserto na época em que estes animais habitavam o local. Por isso, os pterossauros provavelmente se concentravam em torno de algum tipo de oásis, o que explicaria as condições em que os ossos foram encontrados. Interessante, né, sexto ano? Os esqueletos estão todos desmontados, misturados, o que sugere que eles foram carregados por enxurradas eventuais para o fundo de uma lagoa, explica Luiz Carlos, coordenador do Centro Paleontológico, CEMPALHO, da Universidade do Contestado em Santa Catarina. Para não ficar chata, né, acompanha a leitura comigo, tá bom? Porque se você acompanhar, aí você vai saber exatamente o que eu estou fazendo, né? E já já a videoaula termina. Sem descendentes. Ao contrário do que aparentam, os pterossauros não são dinossauros. Olha, é interessante, né? Considerados répteis voadores, ele se difere dos dinossauros em um conjunto de características anatômicas, identificado pelos cientistas ao longo dos anos, como o fato de os pterossauros terem desenvolvido o quarto dedo, enquanto os dinossauros tinham três. Esse fator dá ainda mais importância para a descoberta, uma vez que os pterossauros são animais únicos que não deixaram descendentes, enquanto os dinossauros são os ancestrais das árvores. Os pterossauros se extinguiram por completo, não há nenhum sinal similar a eles na face da Terra atualmente, afirma Paulo César Mancini, geólogo do CEMPAL. Aí você vira aí a página, na página 14. O nome escolhido para a nova espécie diz respeito ao local e à maneira da descoberta. Caiuajara significa antigo morador do deserto Caiuá, local onde os pterossauros viviam. E Dobruski é o sobrenome da família, que encontrou os fósseis pela primeira vez. Descoberta em 2011, enquanto fazia uma pesquisa para um livro, o geólogo Paulo Manzink encontrou um fóssil de pterossauro em um museu no sul, no Brasil. Sabendo que não havia registro na literatura desses animais naquela região, resolveu procurar o local de onde tinha vindo a rocha em que estava o fóssil, e organizou em outubro daquele ano uma expedição a Cruzeiro do Oeste. Lá conheceu João Gustavo Dobruski, trabalhador da região que havia mandado as rochas para o museu. O sítio havia sido descoberto por ele e seu pai, Alexandre Gustavo Dobruski, em 1971, quando eles estavam escavando valetas para escoamento de água em uma estrada rural, conta Manzink. Alexandre perdeu a importância do material já naquela época. Eles chegaram a mandar amostras para uma universidade, mas ainda se sabia pouco sobre pterossauros no Brasil, e eles não tiveram resultados conclusivos, afirma. Nova espécie de pterossauros é descoberta no Brasil, veja São Paulo, Abril, Comunicações, 6 de maio de 2016. Então, gente, né, após essa leitura, né, de uma pesquisa, a gente faz agora a nossa interpretação oral, tá certo? Essa interpretação oral, você não precisa copiar as perguntas, você só anota as respostas, tá bom? Mas por que eu não posso abrir mão? Porque durante o nosso período, né, estudantil, a gente precisa desenvolver opiniões críticas. Aí, às vezes, a gente chega lá no ensino médio e a gente não desenvolveu essa habilidade. Aí, de quem é a culpa, né? Porque que a escola, a gente passa tanto tempo na escola e, às vezes, a gente sai com algumas deficiências que poderiam ter sido sanadas na época certa. Então, esse é o motivo. Muita gente me pergunta no privado, professora, obrigado a fazer. Gente, a palavra obrigado ela é tão forte, né? Não posso obrigá-los a nada. É um convite, você fazer sua tarefa, você pensar sobre o assunto, você ler e interpretar. E no final das contas, o maior beneficiado é você mesmo, né? Porque você cresce, você tem argumentos, você tem opiniões, né? Então, isso é muito importante para o seu processo cognitivo a ser desenvolvido, tá bom? Então, qual é o principal assunto desse texto de divulgação científica, sexto ano?
a descoberta de fósseis de uma nova espécie de petossauro. Está muito claro, objetivo, tá bom? O assunto apresentado no texto corresponde ao que você imaginou antes da leitura? Então, você pode confirmar, pode negar, né, e comentar. Perdão, gente. Você conseguiu entender todas as informações apresentadas no texto? Aí você vai dizer se conseguiu, você vai dizer se conseguiu ou não, se você achou interessante, se vale a pena comentar com mais outras pessoas, tá certo? Se você fosse montar um grupo de pesquisa na área científica, sobre o que pesquisaria? Né? Aí você vai ver, né, dentre outros assuntos, quais vocês identificam e você anota aí. Feito isso, né, a gente vai para a interpretação escrita. Um sítio arqueológico é um local onde podem ser encontrados marcas e objetos de determinado momento histórico. A. Onde está localizado o sítio arqueológico com o maior número de petossauros no Brasil? Na cidade de Cruzeiro do Oeste, no estado do Paraná. Repetindo, na cidade de Cruzeiro do Oeste, no estado do Paraná. Certo? Qual apelido foi dado pelos especialistas a essa região? Por quê? A região é chamada de Mongólia Brasileira, porque a Mongólia é o país asiático com o maior número de descobertas fósseis no mundo, certo? Quem descobriu esse sítio arqueológico? João Gustavo Dobruski e seu pai, Alexandre Gustavo Dobruski. Quais instituições desenvolveram a pesquisa divulgada nesse texto? Universidade do Contestado, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras, né? Repetindo. Universidade do Contestado, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras. De acordo com a descoberta divulgada, responda. Qual é o nome dessa nova espécie de petossauro? Careta, caimã, latirostris, Caiuajara Dobruski. Eu quero deixar claro para vocês, gente, que esses nomes, né, é científico, tá certo? E eles pertencem à espécie das tartarugas verdes, tá bom? Né? Ao primeiro nome, Coreta careta. E o Laterostris refere-se ao jacaré de papo amarelo. Qual a origem desse nome? Né? O nome está relacionado ao local e à maneira como aconteceu a descoberta, tá certo? Caiuajara, quer dizer antigo morador do deserto Caiuá. E Dobruski é uma homenagem à família que encontrou os fósseis pela primeira vez. Repetindo, caso tenha sido rápido demais. O nome está relacionado, item B, terceira questão, página 15. O nome está relacionado ao local e à maneira como aconteceu a descoberta. Caiuajara, quer dizer antigo morador do deserto Caiuá. E Dobruski é uma homenagem à família que encontrou os fósseis pela primeira vez. Ok? Sai não. Continua a correção da atividade comigo. Quais características anatômicas fizeram os especialistas diferenciar essa pesquisa de petossauro das demais? A parte final da mandíbula, ou seja, o bico, mais inclinada para baixo do que a dos outros animais já conhecidos da espécie. Os fósseis encontrados também apresentaram concavidades no céu da boca e na arcada inferior. Qual é a explicação dos especialistas para justificar que os petossauros não são considerados dinossauros? Por conta das diferenças apresentadas nas características anatômicas identificadas pelo cientista ao longo dos anos, os petossauros desenvolveram o quarto dedo, enquanto os dinossauros tinham apenas 3 dedos. Diferentemente dos dinossauros, que são ancestrais de aves, os petossauros não deixaram descendentes. Os petossauros pertencem a que classe animal? Eles pertencem aos mamíferos, às aves, aos anfíbios, aos peixes, aos répteis, né? Então, veja bem, os petossauros pertencem a que classe animal? Aí você tem como opções mamífero, aves, anfíbios, peixes e répteis. Então, a resposta correta vai ser répteis. Contorne a imagem abaixo que representa o animal da mesma classe do petossauro. Aí você tem um ganso, um porco e um camaleão. Então, você vai grifar o camaleão. Bom, aí você vai para a página
16, tá certo? A página 16, né, ela vai trazer depois lá embaixo uma explicação, tá certo? E você vai reler esse trecho. Os esqueletos estão todos desmontados, misturados, o que sugere que eles foram carregados por enxurradas eventuais para o fundo de uma lagoa, explica Luiz Carlos, coordenador do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado em Santa Catarina. Qual é a importância de citar falas de especialistas como o coordenador do Sempalho em um texto como que foi lido? As falas desses especialistas dão mais credibilidade e veracidade ao que está sendo apresentado. Em relação às características do texto de divulgação científica, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. Apresenta termos técnicos, expõe dados sobre a pesquisa com registro mais formal. Aí vamos ler. Emprega o registro formal com marcas de subjetividade, indicando o posicionamento do autor em relação ao assunto abordado. Utiliza falas de especialistas para dar mais credibilidade às informações apresentadas. Narra acontecimentos do cotidiano publicados em veículo jornalístico. Então, a gente vai descobrir aí a resposta correta. Olha aí. Apresenta termos técnicos e expõe dados sobre a pesquisa com registro mais formal. Nós temos como opção V, verdadeiro. Emprega o registro informal com marcas de subjetividade, indicando o posicionamento do autor em relação ao assunto abordado. Nós temos como opção falso. Utiliza falas de especialistas para dar mais credibilidade às informações apresentadas. Verdadeiro. Narra acontecimentos do cotidiano publicados em veículo jornalístico. Falso. Então, a opção correta é V, F, V, F. Os textos de divulgação científica podem ser vinculados em formato impresso ou digital. A. Em que veículo foi publicado o texto sobre os fósseis de pterossauros? Então, nesse caso aí, nós podemos chegar à conclusão que ele foi publicado na revista Veja. Quem é o público-alvo desse texto? Então, o público-alvo são aquelas pessoas em geral que têm acesso ao texto. Então, você vai responder as pessoas em geral, principalmente as que se interessam por temas relacionados a descobertas arqueológicas, pesquisas e estudos científicos ligados à arqueologia. Então, repetindo aí para você. As pessoas em geral, principalmente as que se interessam por temas relacionados a descobertas arqueológicas, pesquisas e estudos científicos ligados à arqueologia. Aí, para encerrar, sexto ano, antes de encerrarmos, a gente vem com o conceito, tá certo? O conceito vai ser aquela temática que foi abordada durante a atividade, o gênero no qual nós estamos trabalhando, o gênero no qual você precisa saber as suas especificidades, as principais características, a abordagem, reconhecer esse contexto em outro momento, tá certo? Então, tudo isso você faz sendo leitor atuante, sendo leitor observador, né? Não ficando com dúvidas, tendo sempre esse cuidado em comparar os textos, em saber qual a intenção do texto, qual é essa intenção comunicativa, né? E como aluno crítico, né? Reconhecer, classificar e apontar características desse gênero. O texto de divulgação científica, como é que eu sei, professor? Eu sei, mas eu não tenho certeza, eu tenho dúvidas, né? Então, você vai chegar a uma conclusão. Que o texto de divulgação científica tem como objetivo principal divulgar pesquisas relacionadas às áreas do conhecimento. Olha aí que interessante. O texto de divulgação científica tem como objetivo divulgar pesquisas relacionadas às áreas do conhecimento. O registro empregado é mais formal e, para dar maior veracidade às informações, geralmente são apresentadas falas de especialistas. Costumam ser publicados em revistas impressas ou digitais em sites especializados na internet. Parece uma conclusão, um conceito longo. Vamos ver aí em partes. Olha, o texto de divulgação científica, sexto ano, ele é relacionado às áreas do conhecimento. Então, quais são as nossas áreas do conhecimento? Nós temos português, matemática, que estão envolvidos nas disciplinas. Essas são as disciplinas em áreas. Por exemplo, linguagens e códigos. Quem está nessa área de linguagens e códigos? Português, arte, educação física, inglês, espanhol, certo? Áreas de ciências da natureza, física, né, matemática 1, matemática 2, biologia, química, né? Ciências humanas, história, filosofia,
certo? Geografia. Então, são essas as áreas do conhecimento. Então, elas costumam ser publicadas em revistas impressas ou digitais em sites especializados da internet. Tá certo? Então, por hoje é só. Um abraço carinhoso. Até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.